A educação do Rio Grande do Sul está em recuperação e vai ser reprovada. Mas, antes de continuar, eu quero te pedir um favor. Para tudo agora, pega, dá um joinha. Clica ali, ó, dá um tapa no peito do like para me ajudar a mostrar para o YouTube que esse canal aqui, essa página e esse vídeo é interessante para as pessoas que estão assistindo. Não te esquece de pegar o link e colocar naquele grupo de professores esquerdistas que tu sabe que vai ter um montão de pessoas que vai se indignar com esse vídeo. E comenta aqui no final da live, no final desse vídeo gravado, o que tu achou das minhas opiniões e o que eu poderia melhorar nesse discurso e o que tá bom. Valeu? Vamos continuar com o vídeo. O nosso querido governador Eduardo Leite está pressionando os professores a não reprovar aquelas pessoas que não têm aquela proficiência adequada para a série que se encontra. Duvida? Vamos ver algumas matérias aqui da GZH. Professores da rede estadual relatam orientação de aprovar alunos abaixo da média. Seduc nega e cita métodos de avaliação. Vocês sabem que eu não sou o maior fã dos sindicatos, mas aqui uma página do sindicato do CEPER está falando que a Seduc pressiona pela aprovação de estudantes e retira a autonomia dos educadores. E olha só que interessante, essa matéria da GZH foi feita agora em 26 de dezembro de 2024. Já a matéria do CEPERS é de 15 de dezembro de 2023, ou seja, já é uma prática recorrente que o governo do estado pressiona pela aprovação de estudantes sem a mínima capacidade na 8ª série, no 2º grau e coisas nesse sentido. Só que é ainda pior, porque além de tirar a autonomia dos professores para reprovar aqueles estudantes que não têm capacidade de seguir acompanhando a matéria, no ano subsequente, o nosso querido governador Dudu Milk desobrigou, agora aqui ó, no início de janeiro de 2023, a frequência mínima de 75% dos alunos nas aulas para poder ser aprovado. Mas fica pior, porque uma portaria feita agora, em dezembro de 2024, permite que alunos da rede estadual passem de ano reprovando em até 4 matérias. Só que se isso ainda não for suficiente para te indignar, não podemos esquecer que a educação aqui no Brasil se baseia em ciclos educacionais, que iniciou no Brasil em 96, mas tinha sido iniciado aqui em Porto Alegre ainda antes, ainda no governo do Olívio. E o que são os ciclos educacionais? Basicamente é a mesma coisa que aprovar alunos e as pessoas que estão no ensino fundamental e ensino médio sem ter a capacidade de absorver a informação da próxima série porque não aprenderam nem mesmo aquilo na série anterior. Eu arrisco dizer que dentre várias coisas, e dentre isso também a falta de capacidade de acolhimento das pessoas especiais na sala de aula, porque hoje existe uma mentira, um depósito de crianças em sala de aula, tem também um grande problema que é esses ciclos educacionais que são uma mentira, algo para inglês ver, que aqui no Rio Grande do Sul se aprofundou ainda mais, ainda no governo Ieda. Eu lembro disso porque eu era estudante do ensino fundamental, já tinha ido, se não me engano, para o primeiro ano do 2º grau, e a Ieda tinha exigido essa mesma política aqui que o Eduardo Leite está fazendo, de que os estudantes fossem aprovados mesmo sem a capacidade. Por quê? Porque isso ajudaria a diminuir o juro dos empréstimos internacionais que o governo do estado naquela época estava fazendo. Aqui deve ser algo parecido, porque hoje o Rio Grande do Sul precisa também comprovar para o Banco Americano de Desenvolvimento Econômico e Social, o Banco Mundial e outros organismos internacionais que ele está recebendo dinheiro de empréstimos internacionais, mas que para receber isso a um juro subsidiado teria que comprovar um investimento, uma melhoria na educação, que é exigido por esses organismos. E, além de não conseguir melhorar, ainda pioram fazendo uma maquiagem, aprovando as pessoas sem a mínima capacidade. E hoje todos nós sabemos que a educação no Brasil está de mal a pior. Basta qualquer empreendedor, e nós temos dados aqui, mas basta qualquer empreendedor fazer o seu relato, dizendo da capacidade das pessoas que estão indo cada vez mais e buscar emprego sem o mínimo comprometimento, sem a mínima capacidade de ler e interpretar um texto, sem poder fazer contas básicas, porque a educação acabou ficando deficitária ao longo das décadas. Então, vamos falar agora sobre essa questão dos ciclos, da aprovação automática, das 4 matérias que tu pode reprovar, dos 75% de presença que não é mais necessário, da pressão pela aprovação e como isso impacta e tem refletido na falta de
pessoas capacitadas para ler e interpretar texto de maneira profunda, fazer contas básicas e ocupar as vagas no mercado de trabalho. Começando pelo início então, o maior problema que eu vejo que nós temos hoje na educação, além da questão da educação inclusiva, que não está exatamente consolidada uma solução adequada que contemple as especificidades das pessoas com necessidades especiais e os estudantes teoricamente normais, e que colocar essas pessoas na mesma sala de aula acaba atrapalhando o desenvolvimento do especial e atrapalhando o desenvolvimento da pessoa que não tem essa condição especial. Isso é um fato. E mas que cruel que tu está falando isso. Cara, eu tenho familiar que é especial e eu sei. Durante toda a formação, se formou no 2º grau, era uma mentira o acolhimento que era dado para essa pessoa especial, e ao longo de todo o ciclo de aprendizagem dela, ela foi sendo aprovada de maneira automática porque não tinha como se fosse capacidade de aprender, mas ocupava o mesmo ambiente de ensino das crianças que conseguiam aprender. Isso, embora tinha a intenção de fazer um ambiente acolhedor, que as pessoas entendessem a diversidade e coisas nesse sentido, ao invés de ser bom, acabava sendo ruim para a própria pessoa, sem falar para o nível de desenvolvimento do andamento natural da educação das pessoas que também ficavam nesse ambiente. Porque a pessoa especial, e eu digo, eu tenho experiência própria nisso, ela percebe que ela não está aprendendo. Então ela tem que mentir de que ela está aprendendo para não virar como se fosse chacota ou um empecilho para o desenvolvimento dos coleguinhas. Cara, isso é um fato. Qualquer pessoa que trabalha em sala de aula sabe disso. Que isso acaba acontecendo e isso dificulta, porque nós temos um professor em sala de aula e mesmo que tivesse aquela pessoa para fazer o acolhimento específico, ainda assim seria dificultoso, mas nem isso mesmo tem. Isso dificulta o andamento normal da sala de aula e ao mesmo tempo coloca aquela pessoa especial numa condição de, como se fosse de vulnerabilidade, de exposição, que ela se sente mal por estar naquela sala de aula. Duvida, pergunta para qualquer mãe de filho especial, para qualquer professor em off que acaba trabalhando com educação especial em uma sala de inclusão, que vocês vão perceber que no fundo é isso que acontece. Pode ter uma grande hipocrisia por trás das pessoas fingir em público que isso é uma maravilha, porque essa política trazida pelo PT dos ciclos educacionais é uma maravilha e a inclusão é uma maravilha, mas não é. Não é um fato. Eu advogo pela criação de escolas especiais para poder acolher essas crianças especiais, assim como era no passado. E quando essa pessoa da minha família tinha aula específica em escolas especiais ou turmas especiais dentro de determinadas escolas, isso acabava sendo muito mais benéfico para ela, para os familiares, porque lidavam com familiares que compreendiam as especificidades do filho e dos coleguinhas, e também pro andamento do desenvolvimento da criança especial e também pro andamento do desenvolvimento das turmas em geral, tá? Mas o primeiro grande problema que nós temos na educação, o primeiro grande problema é que é uma que foi trazida pelo governo de esquerda, primeiro com o PSDB, a nível nacional, e com o PT aqui em Porto Alegre, e que foi trazido mais adiante como uma obrigação. Os ciclos educacionais. E agora eu vou mostrar para vocês aqui a teoria bonitinha dos ciclos. Isso aqui é uma resposta que está sendo usada em um concurso e ela vai fazer uma pergunta e vai definir o que é o ciclo educacional, e eu vou só conceituar com esse vídeo do que se trata os ciclos educacionais e por que ele não serve para a nossa educação. Vamos lá. Vamos ao conceito. O sistema de ciclos tem como base o regime de progressão continuada, que trabalha a organização em uma perspectiva pedagógica com dimensões de tempo mais flexíveis. Cara, o conceito é uma coisa bonita que todo mundo olha e fala, não tem como ser contra isso. Como eu sou contra um regime de ensino de progressão continuada que trabalha na organização de uma perspectiva pedagógica com dimensões de tempos mais flexíveis? Cara, como é que vai ser contra isso? Mas vamos traduzir o que está escrito aqui, ó. Progressão continuada, ou seja, se tu não aprender na primeira série, talvez tu possa aprender na segunda. E como seria chato tu perder aquele teu coleguinha da primeira série, que tu nem vai lembrar o nome quando tu for adulto, é melhor tu te passar. E daí tu vai para a segunda série, progressão continuada. De modo que quando chegar na segunda série, tu não sabe nem direito o que tu deveria ter aprendido na primeira série, e tu vai ter que aprender o que tem na segunda série, sem saber direito a base que te levou à segunda série. E daí, tu chega no final da segunda série com dificuldade de aprendizagem, mas tu não pode perder os teus coleguinhas, que foram teus colegas na primeira e na segunda série. Então vamos para a terceira série. E com isso, na terceira série, que a pessoa vai ser avaliada ou não por aquilo que ela aprendeu ou não. Então, o tempo que ela perdeu não aprendendo, porque supostamente a perspectiva pedagógica ela tem que ser mais flexível. Tu pode recuperar lá na frente caso tu não tenha capacidade de aprender na primeira série, depois na segunda e depois na terceira. Tu pode,
Mas tu não vai. E os índices de educação, mostrando cada vez mais analfabetos funcionais, têm mostrado isso. Mas essa é a definição de ciclo educacional que foi adotada primeiro aqui em Porto Alegre, pelo governo Olívio Dutra, e depois foi levado a nível nacional como uma coisa pomposa, bonita, inclusiva, higienizada, limpinha, que no fundo afundou a educação no Brasil. Vamos continuar aqui com a definição dela sobre o que é o ciclo educacional. É justamente essa flexibilidade que as provas gostam de cobrar em relação a essa organização do sistema de ciclos, que permite ao estudante ali este processo, né, de respeitar a sua especificidade e o seu ritmo. A organização pedagógica em ciclos garante o respeito à heterogeneidade dos tempos e modos de aprender que caracterizam os sujeitos e amplia suas chances de sucesso. Bom, essa é a definição, isso é o que tu deveria aprender para responder numa prova de concurso. Mas, cara, é só tu ir em qualquer colégio e ver se é melhor para a criança rodar na primeira série se ela não aprendeu, ou ir até a terceira série sem ter aprendido, e daí descobrir que não aprendeu nem o que estava na primeira série, nem o que estava na segunda, nem o que estava na terceira. E o pior, eu olhei aqui depois aqui no site do Governo do Estado, os ciclos educacionais no Governo do Estado, nas escolas estaduais aqui do Rio Grande do Sul, são de 5 anos. Então o cara vai chegar na quinta série e vai descobrir, puta merda, cara, eu não aprendi o alfabeto. Eu não aprendi a ABCD, eu não aprendi a ler e escrever. Puta merda, agora é tarde, né? E vai sendo empurrado adiante para garantir aqueles índices de educação que garantem aquele juro gostoso para o governo do estado poder se endividar com o empréstimo internacional e também aquela pompa de que eu estou melhorando os índices educacionais do meu estado e coisas nesse sentido. O ciclo é a forma como a educação brasileira está organizada, sendo uma alternativa à organização realizada por séries. Cara, eu já acho séries um tempo muito grande. Porque imagina tu chegar no final do primeiro ano e descobrir, cara, não aprendi a ler. Eu preferia que esse período de medição da aprendizagem pudesse ser em períodos mais curtos, como era na minha época. Bimestre, trimestre e tal. E se eu não aprovei no bimestre, eu tenho que recuperar aquilo para conseguir em 2 meses voltar a pegar aquilo que era necessário para eu conseguir seguir minha vida. Quando tu bota um ciclo muito grande, 3 anos, como é a maior parte dos casos, ou 5 anos, como é aqui no Rio Grande do Sul, cara, tu basicamente condena essa pessoa a nunca mais aprender aquilo que ela deixou de aprender e o que ela tem que aprender com aquela base de informação que ela tinha que ter quando chegou na quinta série. É ridículo. Nesse sistema, a proposta pedagógica é formulada a partir da ideia de que a progressão continuada, tomando cada ciclo com duração de 3 a 5 anos, o Rio Grande do Sul tem usado 5 anos, em vez de classificar o estudante ao fim do ano letivo, as avaliações são realizadas ao término de cada ciclo, ou seja, chegou lá no final da quinta série, que já devia estar sabendo já iniciar ali, Bhaskara e coisas nesse sentido, descobriu que não sabe nem somar, nem subtrair, nem fazer divisão, nem multiplicar. Quanto que isso foi bom para o estudante? Cara, foi horrível. É ridícula a educação no Brasil e isso é um grande problema. E agora pensa, como é que são lá os tigres asiáticos? Como é que é Estados Unidos? A educação na Europa? Cara, os tigres asiáticos já estão fazendo ensino de ciências, matemática de nível superior na quinta série. É assim, cara, é assim fato. E muito era assim também, era um pouco mais próximo assim, no passado aqui no Brasil. Óbvio que isso cobra um preço, né? Porque nem todos têm capacidade de aprender. Então isso aumenta, supostamente, né, a evasão escolar, porque o cara chega no limite e não aprende e daqui a pouco ele se frustra e acaba saindo. Hoje a gente acolhe todo mundo e não ensina nada para ninguém. Essa é a prática. Agora vamos ler aqui de maneira mais aprofundada essas 3 matérias aqui que foram trazidas pela GZH, ou seja, a mídia oficial do governo. Essa matéria aqui ela é do 30/12 de hoje, dia que eu estou gravando, 30/12 de 2024. Portaria permitirá que alunos da rede estadual passem de ano reprovando em até 4 matérias em 2025. Cara, olha a tragédia que é isso. Nós já, durante o ciclo da primeira à quinta série, ou da primeira à terceira série, dependendo da cidade ou do estado. No caso do Rio Grande do Sul, da primeira à quinta série. No caso de Porto Alegre, que ainda tem uma cultura de manter isso, da primeira à terceira série. Cara, você demora de 3 a 5 anos para avaliar se o cara sabe ler e escrever de maneira adequada. E daí tu é obrigado a ir passando ele porque ele não aprendeu o que precisava saber. E agora tu não pode punir ele porque ele já veio sem a bagagem para conseguir chegar aqui. E tu aprova até o 2º grau. E quando chega o 2º grau, aprova também. Mas ainda tinha alguma moralidade. Que nem é muita, tá? Mas alguma lógica ainda tinha. Se o cara não fosse nas aulas, 75% de presença mínima, ou rodasse de 4 a mais matérias, o cara, tipo, em 2, 3, 4 a mais matérias, ele ainda poderia ser reprovado. Agora, uma
portaria está pedindo que se rodar até 4 tá tranquilo. Se rodar até 4 não tem problema. Cara, um absurdo Eduardo Leite. Mas enfim, é ridículo que o Estado do Rio Grande do Sul esteja aprovando pessoas com até 4 matérias reprovadas. Estudantes que não alcançarem a média prevista terão direito de progressão parcial. Instrumento que prevê estudo complementar das disciplinas no ano seguinte. Cara, isso aqui é uma mentira. É óbvio que é uma mentira. Ainda se fosse a recuperação, falando, não, tu vai ter aqui mais um mês aqui de férias aqui durante o final do ano para me provar que tu aprendeu essa matéria que tu rodou. Cara, era assim na minha época. Tá, é ruim ficar nas férias preso, é ruim. Mas pelo menos, né, tu foi lá, tu fez a mentira de estudar um pouquinho, aprendi o que eu devia ter aprendido em um ano, aqui nesse um mês aqui do final do ano. Cara, nem isso. Agora, rodou em 4, tá tranquilo. Ano que vem a gente vai fingir que vai recuperar essa informação que tu não tem mais. Cara, ridículo. Ridículo, Eduardo Leite. Eduardo Leite quer ser presidente, né? Tem esse delírio de ser presidente da República. Esse é o cara que está dinamizando a educação. Lembra a questão do fluxo de caixa? Esse aqui é o fluxo de aprovação. Manda o fluxo de aprovação para frente aí para passar todo mundo, porque o que importa é parecer que eu melhorei a educação, o que importa é parecer que eu melhorei os índices de ensino, tanto faz se a pessoa aprendeu ou não aprendeu. Também tem a outra questão de se tiver abaixo de 75% de presença, poder ser aprovado. Tem essa questão que é uma denúncia que foi trazida, e aqui nós temos 2 denúncias interessantes, tá? Essa aqui é de 26 de dezembro de 2024. Professores da rede estadual relatam orientação de aprovar alunos abaixo da média. SEDUC nega e ainda cita métodos de avaliação. Então, basicamente, o que está acontecendo aqui, ó, no final de 2024? Existe uma pressão para aprovar os alunos, mesmo sem capacidade, e para resolver esse problema no que vem, eles estão fazendo uma portaria para que agora o professor não possa reprovar. Entendesse? Esse é o nosso governo dinâmico Eduardo Leite. Ah, mas isso é uma coisa de agora, 2024? É só porque a questão da catástrofe, da enchente? Não, olha só. 2023, isso aqui está no site do CEPERS, né? Enfim. SEDUC pressiona pela aprovação de estudantes e retira a autonomia dos educadores. Com o fim do ano letivo e fechamento das notas, os educadores têm sido pressionados para cumprir metas percentuais de aprovação a qualquer custo. Desde 2022, a Secretaria permite que estudantes que não atingiram os 75% de presença façam uma prova final e, caso alcancem média 5, sejam aprovados, comprometendo o processo de aprendizagem. Cara, ridículo. Primeira vez que eu concordo com o CEPERS. Ridículo. Eduardo Leite, ridículo. Ridículo, ridículo, ridículo. E isso vai acabar gerando como se fosse consequências. Todas essas questões do ciclo educacional, que é uma mentira para conseguir melhorar os índices de educação, que no final das contas acabam gerando menor capacidade de absorção das pessoas da informação. Também a questão da educação inclusiva que não foi ainda resolvida, as escolas não estão preparadas e a sala de aula tradicional não serve para a educação inclusiva. Se o pai, o psicólogo, o psicoterapeuta compreender que não, a melhor coisa para essa criança é a sala de aula tradicional, cara, zero problema. Zero problema. Mas hoje existe um depósito de criança especial na sala de aula tradicional como uma forma de, entre aspas, incluir, mas no final das contas é uma forma de colocar todo mundo junto para diminuir o custo com as escolas especiais e, no final das contas, a consequência que isso gera é uma pior índice de avaliação, de capacidade de informação, e isso somado aos ciclos educacionais é um desastre. Fora o Paulo Freire, que eu nem entrei aqui, né? Mas isso é um desastre. E isso gera o quê? Isso aqui, ó. Esse problema aqui que afeta todo o Brasil. Vamos assistir. 38% dos universitários brasileiros são considerados analfabetos funcionais. Eles conseguem ler e escrever, mas são incapazes de interpretar e associar informações. Não é novidade para ninguém que a educação é um dos grandes desafios que o nosso país enfrenta. Mais que apenas apontar o problema ou ficar reclamando sobre a situação, precisamos agir para termos verdadeiras mudanças para as próximas gerações. Aqui, ó. Essa matéria aqui é de 2016. Aqui, ó. Aí no início do processo de impeachment da Dilma. Olha aqui, vamos ver. Uma pesquisa sobre alfabetização chamou a atenção para a dificuldade que os brasileiros têm para entender o que leem. O reflexo disso aparece no mercado de trabalho.
Começamos pela notícia boa para os brasileiros. Nos últimos 15 anos, o número de analfabetos no Brasil caiu de 12% para 4% da população. Se unirmos analfabetos com os que até leem o nome ou letreiro do ônibus, temos os analfabetos funcionais, número que também caiu. Em 2001 eram 39%, hoje são 27%. A notícia ruim vem, olha só, dos alfabetizados. Hoje, 73% sabem ler e escrever, mas 65% têm algum nível de dificuldade. Então, de acordo com a pesquisa, a gente tem só 8% da população brasileira nesse melhor nível de alfabetização, que consegue ler e interpretar qualquer tipo de texto, por mais complicado que ele seja. Agora, se a gente olhar a divisão por trabalho, por área de trabalho, a gente vai ter 3 setores que têm uma média bem melhor, até maior que o dobro da média nacional. São eles, comunicação, artes e cultura, com 26%, administração pública, 18% dos trabalhadores desse setor estão nesse melhor nível de alfabetização, e educação, com 16%. Bom, esses são os melhores resultados nacionais. Cara, 16% dessa população tem educação. Quem é que está formando nossas crianças? Agora, vamos combinar que esses não são números muito bons não, né? Os resultados são ainda piores em outros setores. Construção civil ou indústria tem só 3% no melhor nível de alfabetização. Comércio, 10%. E a área de saúde, apenas 11%. Saúde e educação encontram até uma percentual de profissionais proficientes maior do que outros setores. Mas se você pensar especificamente nos 2 setores, na importância do letramento, né, do alfabetismo, na saúde e principalmente na educação, o nível é baixo. A ajuda tem que vir do próprio mercado, coisa que uma gigante do setor de vestuário já percebeu. Oferece para os funcionários cursos, aulas, programas para estudar em casa. Foi um bom negócio? Treinar é muito melhor do que trocar, não só pelo custo e pelo desempenho. É um dos fatores de retenção muito claro da nossa equipe. Tem uma frase muito famosa do Henry Ford, que é: pior do que treinar um funcionário e ele ir embora, é você não treiná-lo e ele ficar. Essa aqui é o alfabetismofuncional.org.br. E, cara, é ridículo, cara. É ridículo tu olhar aqui as tabelas como se encontram, tá? Vamos ver aqui, Para fins de análise, os 5 níveis de alfabetismo podem ser agrupados em 3. Analfabetismo funcional, elementar e alfabetismo consolidado, tá? Pode dividir esse grupo aqui das pesquisas em 5 níveis ou em 3. Eles falam que para fazer a análise é melhor em 3. Então vamos falar aqui em 3, tá? Então vamos fazer aqui um recorte começando pelo nível superior, tá? Nível superior. Pessoas de nível superior que têm alfabetismo consolidado, ou seja, capacidade de ler e interpretar uma informação de maneira clara, fazendo correlações entre informações. 71%. Nível superior. Eu até acho que é muito, tá? Mas enfim, 71% essa pesquisa. Já pessoas de nível superior que têm uma interpretação dessa informação, lendo uma informação num texto, de maneira elementar, tipo assim, é o básico. 25%. Mas pessoas com nível superior, o cara que se formou na faculdade, pegou o canudo e não tem nem o básico, é um analfabeto funcional. 3,51%. Isso no Brasil. Fora os recortes por estado, né? Região sul, região norte, enfim. Isso aqui no Brasil. Então tem locais que é pior, tá? Mas enfim. Agora, pessoas de nível médio. O cara se formou no 2º grau. Lembro que na época da minha mãe, se formou no 2º grau, tu era quase doutor, né? Porque hoje existe um fenômeno como se fosse de inflação educacional. Para te poder ocupar uma vaga que antes requeria faculdade, tem que fazer mestrado. Para ocupar a vaga que antes exigia mestrado, tem que fazer doutorado. Para ocupar a vaga que antes exigia doutorado, tem que fazer pós-doutorado, né? Então, no passado, ensino médio era algo tipo assim, a elite econômica usava ensino médio e a elite intelectual é que fazia faculdade. Agora aqui, nós temos o bastantão no ensino médio, tá? Das pessoas formadas no ensino médio apenas e não as que estão no nível superior, 45%, metade, um pouquinho menos da metade, cara, consegue ler e interpretar um texto com profundidade. Metade.
42% é tipo assim, faz umas relações básicas. E 12% é analfabeto funcional. O que é o analfabeto funcional? O cara sabe ler placa de ônibus, placa de trânsito e assinar o nome. 12% das pessoas formadas no ensino médio são analfabetos funcionais. Tá? Para te ver o nível. Ensino fundamental. Cara, na época da minha mãe, ensino fundamental, sabe fazer cálculo, ler, escrever de maneira clara, escrever um texto, cartas, tranquilo. Hoje, o ensino fundamental, 21% apenas sabem ler e fazer correlação entre informações, ler um texto em profundidade e conseguir extrair dali as informações necessárias para poder usar aquela informação de maneira útil. 21% do ensino fundamental completo. 45% elementar, tipo assim, consegue acessar a internet, consegue ler um livro, mas não vai entender o que está escrito. Vai entender tipo assim, pois é, o João e a Maria se casaram. Pois é, mas... e qual é que eram as ambições do João e Maria? Eu não sei, tá? E, cara, ensino fundamental completo. 34% das pessoas são analfabetos funcionais. Basicamente, ou não sabem ler e escrever, ou só sabem escrever o nome e ler coisas básicas, tipo assim, dado, porta, casa. 34%. E de onde é que vem isso? Se as pessoas estão se formando. 90 e poucos por cento das pessoas estão hoje se formando no ensino fundamental. 1/3 não sabe ler e escrever. 1/3. Por quê? Por conta disso aqui. Ciclos educacionais. O que adianta tu ir para a escola para sair de lá sem saber ler e escrever? O que adianta? Qual é a lógica de ir para a escola e não aprender a ler e escrever? Essa é a nossa educação. Por quê? Porque o governador, o Leite, o Sartori, a Ieda, o Tarso, o Olívio, para conseguir deixar bonito na foto, foi flexibilizando o que se exigia, diminuindo para até 4 matérias que tu pode reprovar que tu vai ser aprovado, fazendo com que tu não precise nem mais ir na aula, que tu vai ser aprovado, fazendo com que os professores sejam obrigados a te aprovar para deixar os índices de educação bonitinhos. E isso, no final das contas, gera o quê? Gera isso aqui, 34% das pessoas que se formaram no segundo grau não sabem ler e escrever. E daí, aqui é a tragédia completa, né? É o cara que foi para o ensino fundamental e não conseguiu completar. 70% não sabe ler e escrever. 21% é elementar, consegue ler coisas básicas. E só 9%, que daí é aquele cara que tinha capacidade de avançar, mas acabou saindo por questão de vida, questão de contexto, tem que trabalhar, ajudar a família, coisa nesse sentido. Só 9% tem capacidade de ler e interpretar um texto em profundidade. E pessoas sem nenhuma formação, que nem frequentaram a escola, 99% são analfabetos funcionais. Então esse é o quadro da desgraça no Brasil. Até tem recorte por estado aqui, que dá para fazer recorte por estado, mas não sei se tem um lugar que fala aqui sobre a questão por região. Aqui, por região, recorte por região. A região sul, ela tem cerca de 22 a 28, aqui que tem anos, né? 2011, 2015, 2018. Vamos ver só 2018. Em 2018, que foi a data da pesquisa, 1/3, 28%, era analfabeto funcional. 31% rudimentar, elementar. E 41% sabia ler em profundidade. Um número até alto, tá? Mais próximo daquilo que eu esperava ter na faculdade no Brasil. Agora vamos botar aqui, Nordeste. Já passa para 42% de analfabeto, enquanto no Sul é 28%. Mais ou menos a mesma coisa aqui, a questão do elementar, e diminuiu um monte para 1/4, 25% das pessoas que têm uma noção melhor de interpretação e coisa nesse sentido. Aí tem várias questões aqui, tem Norte, Nordeste, Centro, Oeste, tal, Sudeste e tal. Enfim, daí cada um vai ter a sua especificidade. Tá bom? E aqui nós temos agora, basicamente, o índice oficial, aquele bonitinho que os governos colocam na planilha, que é o que eles querem atingir quando eles colocam aqui, essas bruxarias aqui, é a tabelinha bonitinha, tá? Passe o mouse ou clique na barra para saber mais. A taxa de alfabetização. Cara, isso aqui é mentira, né? Óbvio. Como é que pode? A região sul, por exemplo, a região, bota aqui Nordeste, tá? Alagoas,
Piauí, Paraíba, Maranhão e tal, tudo acima de 82% de alfabetização. Como é que pode 82% de alfabetização se tu vem aqui, ó, e tu olha na região Nordeste e tu tem 42% de analfabeto? Não faz sentido. Essa questão da aprovação continuada, que o cara atingiu o título de ter a formação mínima, mas não tem a proficiência, não adianta nada. Então, como é que pode, nessa pesquisa séria, tu ter aqui uma pesquisa pesquisando o número de pessoas, uma base de 532 pessoas, tu tirar 42% de analfabetos, mas nessa pesquisa aqui, geralzona, todos os estados do Nordeste com menos de 20% de analfabetismo. Obviamente, isso aqui é o número depois da manipulação. Manipulação como? Aprovando de maneira automática, pressionando os professores de fazer que as crianças sejam aprovadas, fazendo com que exista uma pressão para que não reprove essas pessoas. Então, cara, no final das contas, esses dados aqui são mentira. Isso aqui é literalmente mentira. Mentira dado por quem? Pelo IBGE. O IBGE está literalmente mentindo para as pessoas e, vocês sabem, né? Isso aqui é de 2022 ainda. Agora vai estar pior ainda, porque o Postman vai fazer ainda mais mágica para melhorar os números aqui no Brasil. Então, é ridículo como está a nossa educação. São vários problemas somados. Começa com os ciclos, depois passa para os governadores que querem melhorar os índices na marra, depois passa para flexibilizar as presenças mínimas, depois passa pela questão de pressionar os professores, mesmo não tendo lei para aprovar as pessoas, e ainda sem esquecer, além do ciclo, da questão da inclusão, que deposita crianças num local que não sabe as acolher, e ao mesmo tempo isso acaba dificultando a capacidade do professor em dar atenção para as crianças especiais e para as crianças do ensino fundamental, que ali estão de maneira mais tradicional. Então não tem como dar certo. A educação do jeito que está não tem como dar certo. E aqui em Porto Alegre agora, o nosso secretário de Educação vai ser o Leonardo Pascoal, que foi indicado para ser o secretário de Educação de Porto Alegre. Ele conseguiu melhorar os índices de educação lá em Esteio e ele tirou um pouco dessa questão do ciclo educacional, mudou a forma como se escolhe os diretores para as escolas, porque hoje tem uma questão de eleição, a eleição muitas vezes acaba sendo muito mais um diversionismo, uma questão de politicagem dentro da escola, onde aquele grupo político que consegue se manter no poder acaba aliviando para os coleguinhas e na prática isso diminui o interesse em, de fato, alfabetizar e educar e coisa nesse sentido. Não estou falando da índole desses professores, estou falando que assim, num local onde não existe fiscalização, onde o teu chefe é o teu amiguinho e não o teu fiscalizador, isso acaba acontecendo. E se nós não dermos a devida atenção, cada vez vai ser pior, cada vez a gente vai chegar com pessoas mais incapazes para a faculdade, para o mestrado, para o doutorado, daqui a pouco a gente vai ter aí advogado que não sabe ler. E a gente sabe que já acontece muito isso, o cara se forma em direito praticamente analfabeto funcional, uma carreira que teoricamente deveria ser uma águia na leitura, uma águia na interpretação, saber interpretar e fazer correlações de modo a poder proteger o seu cliente ou mesmo fazer um concurso de maneira adequada. Desculpa ter me demorado até aqui. Se tu gosta do meu trabalho, não te esquece, Gessé Sangalho Direito de Verdade, segue a página, curte, comenta, compartilha, pega o link, coloca naquele grupo que tu sabe que vai ter um esquerdista que vai ficar indignado com essa matéria, mas é a verdade que ele precisa ouvir.